Estamos começando uma série nova, chamada Administração da Vida. Como cuidar daquilo o que não é meu. Sabe quando o filho vai para a casa de alguém e as recomendações que você passa para que ele tenha cuidado com a casa dos outros? Eu passo, viu, gente? Se eles têm ou não, o problema é deles, mas eu passo. Eu lembro de que já falei para vocês que meu pai tinha um apartamento no Guarujá e um sítio em Atibaia. E tinha uma amiga da família que sempre pedia o apartamento. Sempre não, minha mãe vira e mexe emprestava o apartamento do Guarujá para ela. Só que ela, para não usar as nossas coisas, ela dormia no chão. Enrolava o edredom e dormia no chão. Porque ela queria ter cuidado com as coisas do meu pai e da minha mãe. Interessante que, quando a gente olha para a Bíblia diz que a gente tem algumas coisas que nós somos responsáveis. E essas coisas que nós somos responsáveis, nós temos que cuidar porque não é nosso, é de Deus. Antigamente, ou a gente usava muito a expressão, antigamente, da mordomia. Só que hoje a palavra mordomia se perdeu bastante, porque quando a gente diz algo a respeito de mordomia, na nossa mente vem como uma facilidade ou uma benfeitoria que a pessoa tem em relação à sua própria vida. O sujeito tem essa mordomia, quer dizer que ele tem o carro da empresa, tem um vale transporte maior, ele tem algum benefício ou alguma facilidade, mas não é o conceito da palavra de mordomia, aquele que zela, que cuida, que administra algo que não é seu, ele é um mordomo. Portanto, para a gente não utilizar a expressão mordomia, a gente utilizou a administração da vida, como cuidar daquilo que não é meu, porque a Bíblia diz que nós temos muitas coisas que não são minhas, elas são de Deus e a gente tem que administrá-las. Por exemplo, e a gente vai se firmar nas próximas semanas, em relação a algumas coisas que são de Deus e que a gente cuida, o tempo, os filhos, o dinheiro, o trabalho, e teria uma outra lista, mas nestas 4 nós vamos nos firmar, nós vamos olhar, nós vamos entender que Deus tem dado recursos para a gente, como o tempo é um recurso. Como é que nós podemos utilizar esse recurso da melhor forma e da melhor maneira para Deus? Os filhos são heranças de Deus para nós. Se eles são herança, não nos pertencem, é algo que Deus nos deu e nós temos que administrar. Como é que nós podemos administrar os filhos de forma coerente e bíblica? O dinheiro, tem muita gente que chega para mim e diz assim: mas vocês não falam de dízimo? Vocês não falam de ofertas? Na igreja vocês não passam sacolinhas? Não, porque não é o dízimo e a oferta a nossa preocupação. A nossa preocupação é que você saiba gerir muito bem as suas finanças, porque isto é bíblico, isto é um recurso que Deus tem nos dado, e é dessa maneira que a gente tem que pontuar a nossa vida. Não é o dízimo que vai fazer você próspero, o que vai fazer você próspero é uma administração financeira aos olhos da Bíblia, de como você deve se posicionar. Da mesma forma o trabalho, como é que nós podemos encarar o nosso trabalho como algo que Deus nos deu, e como nós podemos nos posicionar neste trabalho. E para isso, Paulinho criou essa arte como se fosse um jogo de tabuleiro. Como é o nome do jogo, Paulinho? Jogo da vida. Eu não sei porque tanto na minha família onde eu nasci, como na família onde eu instituí a minha família, eu sou proibido de jogar qualquer tipo de jogo. Eles dizem que eu avacalho, que eu não tenho paciência. É mentira plena deles. Mas eles me proibiram de jogar, então eu não sei. O jogo da vida, onde a gente administra coisas que não são nossas, mas nós temos que fazer essas coisas prosperar. Então, vamos olhar para a Bíblia e aprender a administrar alguns bens, alguns recursos, algumas coisas que Deus nos tem dado. Mas a primeira foco que eu gostaria de fazer essa noite, introduzindo a nossa série para todos nós, quem é o participante? Quem é que está neste jogo? Qual é aquela peça que se move de casa em casa? Como é que se caracteriza essa pessoa? E para isso
Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, e a gente vai ler do primeiro versículo ao sexto, do 1 ao 6, Romanos 1, de 1 a 6. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, é um privilégio enorme ter você aqui conosco. Você não precisa se preocupar em abrir a sua Bíblia, se você trouxe você pode abrir, mas a gente vai projetar aí, porque assim facilita para você que está aqui pela primeira vez. Para você que não está aqui pela primeira vez, você baixa os olhos e vai olhar para a sua Bíblia, que você deve ter no seu celular ou impressa. A gente incentiva muito todo mundo a ter a sua própria Bíblia, para que em casa você possa ler, para que você possa checar, para que você possa recordar, para que você possa memorizar, para que você aprenda a ensinar aos outros. Então, você pode baixar no seu celular, no seu tablet, ou tem na livraria, você pode adquirir uma. O fato é que é sempre importante você ter a sua Bíblia. Nós somos uma igreja batista, uma igreja cristã, uma igreja evangélica, e nós pontuamos toda a nossa crença em cima da Bíblia, toda ela. Então é um livro que você vai precisar para caminhar com a gente. Combinado? Então eu quero orar agora, antes da gente ler o texto. E a minha oração, querido Deus, é que a gente vai ler da Tua Palavra agora. E a Tua Palavra, ela precisa vir de encontro àquilo que nós acreditamos, os nossos conceitos, preconceitos, o alicerce da nossa lógica. E ela precisa vir ao encontro para questionar se o que nós temos estabelecido e crido está de fato pontuado de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia. Então, enquanto nós estivermos lendo, que esses conceitos e preconceitos sejam questionados por nós. Para isso nós precisamos do Teu Espírito Santo, que venha em nós e modifique a maneira da gente pensar, nos dê forças para aplicarmos aquilo que nós estamos entendendo que são princípios, valores, fundamentos novos, uma fé nova, para que a nossa vida seja de acordo com Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, e é em nome do Senhor Jesus que nós dizemos juntos, amém. O texto de Romanos diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Quem são os participantes desse jogo da vida? Quem são aqueles integrantes desse jogo? Para a gente entender quem são esses integrantes, a gente vai entender, ou vai ter que compreender esse texto. E o centro desse texto, na introdução, ele já vem falando de algo que para mim e para você é importante. Ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Evangelho é algo que nós usamos, é uma expressão que nós usamos muito. E muitas vezes mal compreendida, porque se a gente falar de Evangelho, você vai dizer: o que é o Evangelho? E talvez você venha com a resposta na ponta da língua: eu sei. O Evangelho são os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Contam a história do ponto de vista de 3 discípulos que estiveram caminhando com Jesus, Mateus, Marcos e João, e um discípulo, Lucas, que não caminhou com Jesus. Entretanto, ele era médico e pesquisou muito a vida de Jesus, e ele trouxe o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João e o Evangelho de Mateus. Eu quero dizer para você que Mateus, Marcos, Lucas e João,
são sim conhecidos por nós como evangelhos. Mas quando Paulo está dizendo chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, ele não está se referindo a esses 4 livros. Ele não está apontando para estes 4 livros. Portanto, eu queria começar pensando a respeito do que é o evangelho. E a primeira coisa é que o evangelho é uma, e Paulo diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Para o evangelho de Deus. Quando Paulo, o apóstolo, ele escreve para o povo cristão que morava em Roma, uma carta que nós conhecemos como essa que você está lendo, Romanos, ele usa uma expressão que não era incomum ao povo. Ele usa a expressão evangelho, a boa notícia. Isso significa que muitos de nós achamos que o evangelho, a boa notícia, é algo criado pela Bíblia, mas não é. Era um costume do povo do Império Romano, quando o imperador ia para uma batalha longínqua, e ali ele enfrentava um inimigo qualquer, só que quando ele ganhava aquela batalha, ele impunha a sua autoridade, conquistava o espaço, e depois de ter conquistado o espaço, ele estabelecia a paz, e a paz era no sentido de que, bom, já que eu ganhei, não tem mais briga, então se não tem mais briga, se não tem mais guerra, a paz está instaurada. Então o que acontece é que ele pegava e mandava alguém ir lá no Império Romano e começar e trazer uma notícia dizendo que havia sido estabelecida uma conquista, a autoridade e a paz. Nós ganhamos a guerra. Nós ganhamos a guerra. Interessante que este movimento era quando ele trazia a boa notícia ao Império Romano por parte do imperador, e o Império Romano acabava sabendo que eles tinham acabado de obter vitórias. Portanto, quando a gente olha para esse texto, o que Paulo está dizendo é: eu tenho uma notícia boa, eu tenho as boas novas, eu tenho o evangelho para vocês, eu estou trazendo uma história bacana. E é interessante que na Bíblia, em Lucas 2, 10 e 11, o anjo disse àqueles pastores: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, o evangelho de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Portanto, o conceito de boas novas, de evangelho, de uma boa notícia, era praticado de forma larga no meio do Império Romano e entre aquele povo, mesmo em Jerusalém, porque não era algo novo, era uma notícia boa, uma boa nova, o evangelho. A segunda coisa é que quando Paulo traz essa notícia boa, ele pontua quem é o remetente. Ele diz para o evangelho de Deus, e ele diz: olha, o evangelho é uma notícia boa ou boas novas, mas é da parte de Deus. E a gente pode ver Romanos 1,17, quando o próprio Paulo está dizendo ao povo em Roma, dizendo: porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. A justiça de Deus é revelada no evangelho. É uma notícia que está vindo do próprio Deus para nós. É Ele que está trazendo para nós. É Ele que está impondo para nós. É Ele que está trazendo essa notícia boa a respeito do que Ele está conquistando, do que Ele está impondo, da autoridade dEle impressa e principalmente da paz que está sendo estabelecida. Portanto, o terceiro movimento do texto é que quando nós olhamos o que Paulo está querendo dizer como o evangelho de Deus, além de uma notícia boa da parte de Deus, ela fala da salvação. Porque o evangelho, essa notícia, não era algo que se trazia de algo que aconteceria. Olha, chegam uns informantes do imperador e dizem: nós entramos numa batalha agora, mas nós vamos ganhar essa batalha, viu? Pode ficar tranquilo, a gente vai trazer esse mundial. Nós contratamos os melhores jogadores da face da terra, estamos trazendo para cá agora técnico de seleção campeã do mundo, porque agora o que eu quero que vocês saibam é que este mundial virá para nós. Aconteceu? Não tem mundial.
Não tem. Terá, quem sabe, um dia. Mas ninguém pode dizer que tem. Pode, Lucão? Não tem. Não tem. Portanto, é interessante de olhar para o texto e a gente entende que quando ele está se referindo ao Evangelho, é de algo já feito. É algo já conquistado. É uma guerra que já foi vencida. É uma batalha que já fora travada. E ela já foi vencida. Gosto quando Paulo, mesmo em Romanos 1:16, diz: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele está trazendo um conceito de Evangelho, que é uma boa notícia, da parte de Deus, que fala da salvação, algo já feito por Deus. Não é algo que Deus fará, mas é algo que já foi feito por Deus. A continuação do texto, a gente enxerga que o Evangelho é sobre Jesus. Romanos 1:2, na continuação do que nós estamos lendo, diz: o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho. O Evangelho foi prometido por ele de antemão, nas Escrituras Sagradas, e o que ele tratava? Acerca de seu Filho. Qual que era a notícia, a boa notícia do Evangelho de Deus? Jesus Cristo. Qual que era a grande mensagem do Evangelho de Deus? Jesus Cristo. O que é que o Evangelho de Deus pregava e anunciava? Jesus Cristo. Não tinha outro foco. Não era algo de uma elevação mental, de uma autoajuda, de que você vai dar alguns passos e esses passos melhorarão a sua vida. Você vai se tornar mais magro, mais esbelto, você vai poder comer melhor, respirar melhor, escrever melhor, pensar melhor, raciocinar melhor, desenvolver melhor, produzir melhor, ganhar mais dinheiro. Não tem nada a ver. O Evangelho, ele não aponta estes passos. O Evangelho é uma boa notícia de Deus a respeito de Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo. Ele trata de uma pessoa. Ele não está tratando de um programa de passos. Ele não está tratando de um programa de ações, de momentos que eu tenho que produzir. O que ele está tratando é a respeito de uma pessoa, Jesus Cristo. E quando a gente olha para o texto, o Evangelho é sobre Jesus Cristo, que faz do Velho e do Novo Testamento um só, o qual foi prometido por ele, o Evangelho, de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. A primeira vez na Bíblia que aparece a expressão Escrituras Sagradas é agora, neste texto, quando Paulo está falando a respeito do Evangelho. E o que o Paulo está falando a respeito do Evangelho é que o Evangelho traz consigo todas as profecias que cabiam a Jesus Cristo no Velho Testamento e as profecias que cabiam a Jesus Cristo no Novo Testamento, onde o Evangelho aponta o Velho e o Novo em Jesus Cristo. Porque o que eu e você precisamos entender é que, de forma nenhuma, o Evangelho, ele apaga a história da Bíblia. E nem que o Velho Testamento e o Novo Testamento são histórias totalmente diferentes. A gente pensa a respeito de que quando a gente fala do Velho Testamento, a gente está falando do povo de Israel, da nação que começou em Abraão, que Deus separou um homem, que fez daquele homem alguém que produziu uma descendência como as estrelas do céu, como a areia da terra. E você diz, o Velho Testamento é a relação de Deus com Israel, a aliança de Deus com Israel, o movimento de Deus com Israel. O Novo Testamento esquece isso, já é outra coisa. Paulo mesmo é o apóstolo dos gentios. Então o que o Novo Testamento está dizendo é um povo diferente. Israel não funcionou, então Deus cria para si um novo povo, a igreja. O Novo Testamento é a relação de Deus com a igreja, de Deus com uma comunidade que ele resgata no meio de todas as nações. Não é isso, não é isso. O Velho Testamento aponta para Jesus Cristo, o Novo Testamento aponta para Jesus Cristo. No Velho Testamento havia o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. No Novo Testamento havia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo.
Portanto, o Evangelho, ele une em si o Velho e o Novo Testamento, porque o Evangelho, antes de mais nada, ele é apresentado ou apresenta Deus, Jesus Cristo, como um homem. Ele traz acerca de seu filho, o Filho de Deus, que como homem era descendente de Davi. O Velho Testamento apontava para Jesus Cristo e dizia que Jesus Cristo viria da descendência do rei Davi. Quando a gente lê 2 Samuel 7, versos 16 e 17, ele diz, Deus está conversando com Davi e diz, sua casa e o seu reino continuarão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Deus está tendo uma conversa com Davi dizendo, da tua casa, da tua descendência, da tua posteridade, vai surgir alguém, se levantará alguém, e este alguém vai estabelecer um reino, uma forma de governar, valores e princípios de um reino, mas tudo isso por causa de um trono. Este homem, ele governará deste trono o reino por causa da sua posteridade, Davi. Então você olha para o Velho Testamento e você vê que há, sem dúvida nenhuma, uma promessa a respeito de Jesus, que aponta Jesus como um homem que veio até nós. É interessante de pensar, porque a gente muitas vezes pensa que Jesus Cristo é um ser como o super-homem, que foi mandado embora do planeta, como era o nome do planeta do super-homem? Krypton. E ele caiu aqui. E aí ele, com seus eternos superpoderes, ele começou a fazer a miséria aqui no meio. O fato é que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que da descendência de Davi viria o resgatador de Israel. Que da descendência de Davi, e Jesus Cristo vem da descendência de Davi, é aquele que representava o Deus que desce dos céus e se faz homem e habita no nosso meio. Jesus Cristo, ele é 100% homem. Jesus Cristo chora, Jesus Cristo sofre quando ele sabe que ele vai ter que trilhar um caminho que o levará à morte, o caminho da cruz, o caminho do Gólgota, o caminho que vai carregar sobre ele toda a nossa iniquidade, mas vai carregar sobre ele muita dor, muito sofrimento. Ele se dobra e chora orando ao Pai, dizendo, se possível afasta de mim esse cálice. Diz a Bíblia que naquele momento era tanta angústia de alma que ele suava sangue. Significa que ele estava sofrendo na pele, ele estava passando como homem as dores que eu e você passamos, ele estava enfrentando nas suas emoções todas as questões de que trazem ou que são apontadas como a rejeição, a traição, o sofrimento, a renúncia, tudo isso ele vivia como um homem. Mas o texto também mostra que ele não era só um homem, acerca do seu filho, que era da descendência de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus. Porque uma das coisas que a gente confunde, é que a gente olha para Jesus e diz, ele era um homem, mas ele era um espírito de luz, alguém que trouxe para si uma evolução da alma, do espírito, alguém que alcançou um nirvana, que chegou numa condição que é um ideal para mim e para você. O que a Bíblia nos conta é que Jesus é o Deus que desce e se faz homem, e enquanto ele é homem, ele é Deus também, e ele se submete, se esvaziando da sua condição de Deus, assumindo a forma de homem, mas continua sendo Deus. Portanto, a gente olha para a Bíblia e enxerga que Jesus Cristo era Deus. Quando você lê, por exemplo, o Evangelho de João, Paulo começa primeiro capítulo dizendo, no princípio era aquele que é a palavra, Jesus, e Jesus estava com Deus e ele era Deus, ele estava com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. Sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra, Jesus, estava no mundo.
e o mundo foi feito por intermédio dele, Jesus. Mas o mundo não reconheceu a Jesus. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, quando você olha para o que Paulo está dizendo a respeito do Evangelho, o que Paulo diz a respeito do Evangelho é claro, são as boas novas de Deus, mas o Evangelho tem a ver com uma pessoa, Jesus Cristo, o Deus encarnado no nosso meio. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é sobre Jesus. Agora, o Evangelho, ele nos chama. Olha o que o texto diz: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. A primeira coisa que o Evangelho nos chama, ele nos chama por meio da graça. Se o Evangelho é uma pessoa, essa pessoa nos chama por meio da graça. Não tem outra razão de ser que não seja por meio da graça. Efésios 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É a graça de Deus que nos alcança. É a graça de Deus que vem ao nosso encontro. É a graça de Deus que olha para a gente e diz: eu quero continuar com você. Sabe por quê? Porque uma das coisas que nós temos que entender é que nós recebemos a graça de Deus. Recebemos a graça de Deus. E o que significa graça? Quero pensar com vocês algumas coisas. Eu brinco muito com a Dani de púlpito. E eu posso brincar porque ela é minha esposa, ela gosta, ela diz que é importante que eu esteja sempre falando dela. Não importa se é mal ou bem. Ela gosta que eu esteja falando dela. Na verdade, ela vibra quando eu a tenho assim nas minhas palavras o tempo todo. Que ela diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu estou falando dela, é porque o meu coração está cheio. Eu posso. E eu brinco. Na verdade, eu não brinco, eu falo a verdade mesmo. Que vocês é que acham que é brincadeira, mas é verdade. Agora, eu posso falar com a Dani, brincar com a Dani sem problema nenhum. Agora, se você for brincar com a Dani e ela ficar chateada, eu também vou ficar chateado. E bastante. Não mexe com a Dani que eu fico chateado. Agora, se você brincar com a Dani e você machucar a Dani, eu jamais vou poder chegar em você e dizer assim: você está perdoado. Porque a única pessoa que pode dizer você está perdoado é a Dani. Porque você machucou a Dani. Você não me feriu diretamente. E eu não tenho diretamente o poder de dizer você está perdoado. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas que eu e você precisamos entender, que o movimento de Deus ter descido dos céus e ter vindo ao nosso encontro, era a única maneira que eu e você poderíamos receber da parte de Deus para nos reconciliar com Deus. Porque o único que podia perdoar a nossa relação com Deus é o próprio Deus vindo ao nosso encontro. Eu não perdoo o que você fez para Deus, mas Deus perdoa o que você fez para com Ele. E como é que Ele perdoou? Ele vem ao nosso encontro, Ele paga o preço e Ele demonstra para mim e para você que Ele está disponibilizando da graça dEle para te alcançar, para que você viva com Ele. Eu não perdoo o pecado que foi cometido contra o outro. Eu só consigo perdoar o pecado que foi cometido para comigo mesmo. Portanto, a graça de Deus é quando Deus perdoa o pecado que eu cometi para com Ele mesmo. Gosto sempre de ilustrar, sempre, não tem uma ilustração melhor a respeito da graça. Quando dia 25 de janeiro era feriado de São Paulo e nós fomos para o Guarujá, eu, a Dani, na época a gente não namorava, ela já dava muito em cima de mim, mas eu era firme, forte, eu estava preocupado com outras coisas na vida, como trabalhar, então eu não estava muito assim disponível para ela.
mas ela foi, minha irmã foi, a Camila, a esposa do Renan, estava lá também, o Fabinho, pastor lá da PIB de Campinas, também estava nesse dia, e a gente chegou, o mar estava bravo pra caramba, vinha de uma ressaca, só que eu sou surfista, gente, eu cresci dentro d'água, entendeu? Quer dizer, eu sei tudo a respeito do mar, e naquele dia eu entrei e fui pegar onda, lá no de Jacarezão, lá no fundo, e estou lá no fundo, chega a Dani e a minha irmã, a Carol. Quando eu chego para eles, o que vocês estão fazendo aqui? A gente viu você aqui, e a gente resolveu vir passear com você aqui no fundo do Mar Bravio. Falei, então, mas o mar está bravio, e aquele negócio puxando, ou estávamos num buraco, a gente não conseguia, e aí eu comecei a falar, gente, vamos embora, e eu falava, gente, vamos para lá, a praia está para lá, vamos para lá, e eu pegava as duas, empurrava as duas, a Dani, toda vez eu conto a mesma história, e todo mundo visualiza, porque a Dani é agitada, e eu falava assim, Dani, conta a história do Japeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina chamada Japeuzinho Vermelho, e ela mexia tanto o braço que ela conseguia se manter na superfície. A minha irmã, hoje não, mas na época ela era o que eu sou. Aquela energia em pessoa. Então eu pegava a minha irmã e eu empurrava, e a gente saía nadando e eu via, ela falava, Carol, é para lá. Ela, não consigo mais. E aí começamos nesse processo todo. Até que a minha irmã vira e fala assim, eu não vou aguentar. Eu vou afundar aqui. Nisso, 2 salva-vidas da praia começam a apitar e meio Baywatch, Pamela Anderson, com aquela boia laranja, começam a entrar dentro d'água. Um helicóptero para e os surfistas chegam perto. E um surfista chega para minha irmã e diz assim, educadamente, o pior é que foi mesmo, você está precisando de ajuda? E ela vira para ele e diz, não estou, muito obrigado. Na hora que ela falou isso, eu falei, não é verdade, está precisando sim. 2 salva-vidas, 2 mulheres e eu. Quem é que eles iam salvar? Eu preciso resolver a minha parada. Uma numa prancha, a outra na outra prancha e fui embora. Beberam água, a gente teve que fazer BO no corpo de bombeiro. Fui à praia olhando tudo aquilo. Eu falei, cara... Bom, fato é que às vezes eu considero a graça como esse exemplo. A gente chega no fundo do mar da nossa vida porque a gente quis chegar. Porque a gente achou que sabia controlar a vida. Porque a gente achou que sabia escolher as melhores decisões, tomar as melhores escolhas, que mesmo quando o mar está muito bravio, a gente sabe varar a onda, e mesmo quando a gente está tomando na cabeça, não importa tomar um pouquinho de ar e depois toma outra, mas a gente sai, que quando está nos puxando, a gente tem condições de repente, a gente percebe que a vida escorreu pelas mãos, e a gente não tem como segurar. Nessa hora, a gente percebe que todas as escolhas feitas por nós, sem considerar Deus, nos levou a um caminho de morte. Mesmo assim, Deus coloca os surfistas, os salva-vidas e o helicóptero, e como um cavalheiro que Deus é, Ele pergunta, você está precisando de ajuda? Porque você está aí, porque você nunca me considerou. Você está aí, porque a sua vida sempre foi dirigida por mim mesmo. Você está aí porque você estabeleceu a você mesmo como Deus. Você está aí porque o seu orgulho definiu o que era bom e o que era ruim para você. Você está aí porque você direcionou a sua vida para aí. Eu nunca fui considerado por você e você me feriu. Entretanto, eu venho aqui dizer que nada do que você fez é tão importante ou significativo que não valha eu descer do céu e vir ao teu encontro, trazer para você a salvação, lhe perguntando, você precisa de ajuda? Porque eu estou aqui para lhe estender a mão e te tirar do lago, desse lamaçal tremendo que você se meteu, conduziu a sua própria vida. Portanto, quando a gente pensa e olha para o texto de que vocês são salvos pela graça, a gente entende que a graça é esse movimento de Deus em prol da gente. Deus veio ao nosso encontro. Deus veio demonstrar o perdão. Só Ele podia perdoar.
Ele veio ao nosso encontro. A segunda coisa é que o Evangelho nos chama, por meio da graça, a uma salvação pela fé. A salvação é a fé. Olha o que o texto de Efésios 2, 8, 9 diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vocês são salvos sim, por meio da fé. Agora, o que significa ser salvo por meio da fé? Às vezes a gente confunde um pouco fé, a gente acha que fé é uma virtude espiritual, fé é uma qualidade daqueles que caminharam muito com Deus, fé é uma experiência que você está caminhando e agora eu tudo posso em Deus, eu tenho a força, eu sou invencível, eu consigo, agora eu interpreto Deus, agora eu entendo Deus. Fé não tem nada a ver com este movimento que você está pensando. Fé é quando eu olho a história da salvação e eu digo, esse troço faz sentido. Essa história, por mais que pareça loucura, continua sendo a loucura do movimento de Deus por mim, e faz sentido. Talvez vá contrário a tudo o que eu sempre aprendi, talvez seja o significado de tudo o que eu nunca acreditei, talvez seja aquilo que para mim nunca seria considerado por mim, um Deus que desce dos céus e vem ao meu encontro simplesmente para me salvar, porque Ele faz o movimento do perdão, porque só Ele podia vir me perdoar, eu não tinha como me chegar a Ele num processo de perdão, porque o que eu fiz foi a substituição desse Deus, e Ele vem ao meu encontro. Portanto, quando eu olho para isso e eu falo, este troço traz um significado para mim, eu estou entendendo, eu estou compreendendo, eu entendi este processo. Isso chama-se fé. Fé é convicção. Fé é uma certeza da lógica de Deus. Fé significa, eu entendo o que Deus está propondo. Me parece loucura, mas eu entendo esse negócio. E eu vou aceitar esse negócio todo aí. Desce 2, desce mais, porque eu estou comprando essa ideia. Eu vou me entregar para essa ideia. Porque Deus veio ao meu encontro. E a contrapartida é que eu creia. Eu só sou salvo porque Deus me salvou. Mas a contrapartida é que eu creia. Eu creia. As conversas de Jesus sempre foram e terminaram dizendo, vai, a tua fé te salvou. Você aceitou. Você entendeu. A minha lógica fez sentido para você. E por mais louca em relação às lógicas do mundo ela seja, ainda assim você comprou a ideia. Então é interessante, tem um livro do C.S. Lewis chamado Surpreendido pela Alegria, que ele conta, e ele é um ateu ferrenho, que pregava que Deus não existia, que era uma lenda tremenda, até que um dia ele entende a lógica de Deus, e ele escreve dizendo que é o dia mais triste da vida dele, ao mesmo tempo que é o dia mais feliz da vida dele, porque foi o dia mais triste quando ele entendeu que tudo aquilo que ele acreditava era ilógico, não fazia sentido, não tinha significado nenhum, e por mais que fosse até lógico e tivesse sentido, o que Deus propunha foi maior do que aquilo que ele acreditava. Ele diz, tive que reconhecer que o que eu criei não era verdadeiro, e o que Deus propunha era o conceito certo, adquirir a fé, e ele é surpreendido pela alegria. Portanto, a fé é por meio da graça, mas sem dúvida nenhuma, há uma salvação pela fé. Vocês são salvos pela graça. Deus veio ao nosso encontro por meio da fé. E aí entra uma outra parte do texto que diz que promove obediência. Por meio dele e por causa do seu nome, Jesus Cristo, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Um povo para a obediência. E, gente, eu vou falar uma coisa do coração de um pastor para uma comunidade como a nossa.
Essa semana, seu Vitor me chamou para compartilhar no grupo da terceira idade que ele dirige, ou que ele faz parte. Eu não sei se ele dirige ou ele faz a parte, eu sei que foi ele que me chamou, e eu fui para estar com ele lá. E ele me pediu que eu levasse todos os problemas, ou as lutas e as dificuldades que a gente tem enfrentado na igreja e na arca. E eu fui muito sincero para ele, falei assim: gente, a estrutura é nova, então eu não tenho dificuldades hoje em dia com a estrutura nova. Lembra da estrutura que quando chovia, chovia dentro? Aqui, graças a Deus, não tem chovido, então eu não sei se chove dentro ou não, mas é nova. Não chove. Nunca mais a gente passou por um problema de chover dentro. Graças a Deus. Financeiramente falando, a gente tem as nossas lutas e as nossas dificuldades. Você que é membro, de vez em quando recebe um WhatsApp meu, onde eu comento da situação da gente. Mas isso também não me aflige. As crises da arca, às vezes alguém político se levantando contra a gente, trazendo dificuldade, crise às vezes da gente se reconstruir no meio de um movimento todo enquanto a arca está andando, mas nada disso me tira o sono. Sabe o que me tira o sono? Sabe o que me destrói? É ver que a gente tem pregado a palavra, ensinado a palavra, trazido a palavra, o povo ouve, entende e não se dobra diante da palavra. Isso me destrói. Isso acaba comigo. Isso me entristece profundamente. Isso é um dos maiores ladrões de alegria, contentamento e paz. Sabe por quê? Porque eu fico pensando o seguinte: eu acredito que o povo ainda não entendeu o que é salvação. Eu acredito que a gente tem uma casa cheia, 1.250 membros, mas eu acredito que a maior parte ainda não entendeu o que é salvação. Porque a salvação, ela nos converte à obediência. A salvação, ela muda os nossos valores. Não é uma religiosidade que eu passo a ter compromissos com a igreja, aonde eu tenho que estar lá de domingo, ou às 9 da noite, ou às 7 da noite, ou às 10:30 da manhã, ou poxa vida, vamos fazer ceia também de manhã, porque eu quero ter o meu compromisso de ceia de manhã. E não é nada disso, gente. Deus não está nos chamando para isso, a gente não tem que brigar por isso, e nem é este o cerne do problema. O cerne do problema continua sendo o que nós somos responsáveis por chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Significa que a fé que eu aceito em Jesus Cristo, ela me torna obediente a Jesus Cristo. Significa que se eu me converti a Jesus Cristo, eu me tornei obediente a Cristo. Porque se eu não me tornei obediente a Cristo, eu não me converti a Ele. Porque o que a Bíblia é clara, é porque nós fomos chamados para a obediência que vem pela fé. É uma obediência que vem pela fé. Significa que eu não vou obedecer e aí eu vou ter fé. O que ele está dizendo é: eu tenho fé e aí eu vou obedecer. Eu entendi que esse negócio é lógico, então eu me sujeito a partir de agora à obediência a Deus. Porque salvação sem obediência não é salvação, é uma mera religiosidade. É algo que eu vou olhar para essa história e vou dizer: cara, é bacana isso, mas não tem a ver comigo. Porque eu não vou seguir, eu não vou me render. Porque eu continuo na obediência, obedecendo os meus próprios instintos, os meus próprios valores, as minhas próprias escolhas, os meus próprios conceitos. Eu continuo convertido a mim mesmo. Mas se eu estou convertido a Jesus Cristo, eu passo a obedecer a Jesus Cristo e acabou. Porque isso é salvação. É quando pela graça que eu fui alcançado, eu por intermédio da fé, eu passo a viver de acordo com o que Deus tem para mim.
E, gente, como nós nos tornamos um povo que relativizou a Bíblia. O que é interessante, eu aplico. O que não é interessante, eu não aplico. O que é bom para mim, eu sou mó crentão. O que é bom para mim, eu até decoro os versículos. Mas quando o que é bom para mim implica na morte do meu eu, para fazer Jesus Cristo viver em mim e promover em mim uma vida de obediência a Cristo, eu não sei se eu estou muito de acordo com esse evangelho, não. Isso é radicalismo, isso tem a ver com contexto, é histórico, não tem a ver com a gente. Quando Paulo falou isso, ele estava vivendo um momento que não é o nosso momento. Quando Paulo dizia isso, ele não sabia o que é ser brasileiro no meio de uma crise de política social, financeira, existencial. Ele não sabia o que era ser uma pessoa que vive num país onde não há mais ninguém que controle tudo isso, onde os impostos são gigantescos. E aí eu ser um cristão como Paulo está propondo, isso é loucura. Se eu for cristão como Paulo está propondo, eu vou fechar a minha empresa. Se eu for cristão como Paulo está propondo, eu vou perder meu emprego. Se eu for cristão como Paulo está propondo, eu não vou. E aí você sai, qual é o problema da gente viver nessa condição? Qual é o problema do meu filho fazer isso? Isso é radicalismo. Você nunca foi jovem, André, olha o que a Bíblia diz. Tem problema nenhum em relação a isso. Nenhum em relação a isso. Só que a gente lembra de Tiago, irmão de Jesus, trazendo o seguinte conceito: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Ela está morta. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? A Bíblia está nos ensinando, dizendo o seguinte: nós só somos salvos porque Deus desceu dos céus e veio ao nosso encontro. Nós só somos salvos porque Deus olhou para a injúria que nós cometemos contra Ele, a injustiça aplicada contra Ele. Ele disse: isso não é um problema, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu desço dos céus e vou até aí simplesmente para dizer para você, para que você entenda, para que você enxergue, para que você cheire, para que você ouça, para que você fale, que o Deus que ama você de forma absoluta, não tem nada contra você. Ele te perdoou de forma sobrenatural, porque aonde o seu pecado existia, maior foi a graça de Deus, e Ele veio ao seu encontro. Somos salvos por causa desse movimento de Deus para nós. Entretanto, sem este movimento, não aconteceria a salvação. Mas, se não há um movimento nosso para com Deus, dizendo: o Senhor tem razão, eu fiz o que não deveria, eu considerei outros deuses e a mim mesmo como Deus da minha vida, eu estabeleci para mim valores aonde o amor ao próximo e ao Senhor sobre todas as coisas não existiam, onde eu me amei, aonde eu procurei ou amei outras coisas ou outros movimentos. O fato é que o Senhor nunca esteve na minha vida, e agora eu entendo o seu movimento para comigo, portanto eu me converto ao Senhor, e a partir de agora eu trago o meu desejo e a minha vontade submissa ao teu desejo e à tua vontade, o meu coração direcionado ao teu coração, a minha vida agora à tua vida, porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo, eu vivo na fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu vivo na fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. O meu movimento foi esse. O meu movimento foi esse. Portanto, o que Tiago vem e diz é o seguinte: cara, se você diz que tem fé, mas essa sua fé é oca, não promoveu transformação na sua vida,
não trouxe para você uma guerra civil, como o próprio Paulo dizia, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu vivo fazendo. Se não trouxe para você uma luta verdadeira, do qual você se dobra diante de Deus e de Jesus Cristo, dizendo, eu quero seguir ao Senhor, mas aqui continua difícil, a minha carne milita contra o Senhor, o meu coração milita contra o Senhor, mas eu sei que o Senhor é capaz de transformar, porque o Senhor está assumindo o controle da minha vida. Enquanto isso não acontece, não há salvação, e eu estou cansado de ver gente chegando na minha presença, destruído, chegando para conversar comigo, destruído, porque simplesmente foi um baita religioso, mas não teve vida nenhuma com Jesus Cristo, porque a sua vontade continuou voltada para si mesmo, mas nunca foi uma vontade voltada de fato para Jesus Cristo. Gente com casamento destruído, com finanças destruídas, com os filhos destruídos, com a saúde destruída, com as emoções destruídas, gente buscando em outras pessoas, gente buscando em outros movimentos, gente buscando em outros conceitos, gente querendo trazer conceitos extremamente humanistas, onde você tem que ser feliz a qualquer custo, você tem que buscar a tua felicidade, você tem que buscar os teus valores, você tem que buscar, e você nunca vai ser feliz por si mesmo, porque você só consegue ser feliz em Jesus Cristo, quando o meu eu morre, e o eu de Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, começa a fazer do meu interior fluir rios de água viva. Rios de água viva. Portanto, o Evangelho nos chama por meio da graça a uma salvação pela fé que promove obediência. Gosto muito de uma frase de Tim Keller que diz: nós somos salvos por acreditar no Evangelho, e então nós somos transformados em cada parte da nossa mente, coração e vida, por acreditar no Evangelho mais e mais, na medida em que as nossas vidas se desenvolvem. Eu vou acreditando nessa história, eu vou me rendendo a essa história, eu vou aplicando essa história, eu vou decidindo por essa história, eu vou acompanhando essa história, e eu estou sendo transformado cada dia mais e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. A minha preocupação é o quanto os pais têm ensinado isso para os filhos. O quanto os pais têm vivido isso com os filhos. A minha preocupação é o Evangelho que os filhos estão vendo os pais recitarem. A minha preocupação está num conceito da gente trazer a mensagem domingo após domingo, o Evangelho domingo após domingo, domingo após domingo, e ainda assim o povo não entender quem Jesus Cristo é, ou se entender, não se submeter a quem Jesus Cristo é. Isso me tira o sono, isso me deixa triste, isso rouba a minha paz. E muito, e muito. Por isso, o Evangelho, ele nos torna servo de Cristo Jesus. Servo de Cristo Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra situação, não tem outro pedestal, patamar, degrau, que você vai chegar quando você cair de cabeça no Evangelho, que não seja se tornar servo de Jesus Cristo. E o que é o servo? Servo é o escravo, doulos, escravo. É aquele que não tem mais vontade, mas a sua vontade está submetida à do seu Senhor. É aquele que não tem mais liberdade, a sua liberdade está submetida ao seu Senhor. Aquele que entende que o tempo, que é um recurso de Deus, dado por Deus a nós, o tempo já não é mais meu, mas o tempo é de Deus.
e eu vou administrar a vida, remindo o tempo, ou seja, administrando o tempo, porque os dias são maus, na direção de Deus. Eu vou olhar para os meus filhos e vou entender que os meus filhos não vão chegar aonde eu sonho que eles cheguem, porque os filhos não são meus, eles são uma herança do Senhor. Eu ganhei do Senhor, é um empréstimo do Senhor. Eu tenho que investir na vida dele para que eles conheçam o Senhor como eu conheço o Senhor. Eu quero que eles caminhem com Jesus Cristo como eu caminho com Jesus Cristo. E se a escolha deles for abrir mão deste mundo inteiro para ganhar a sua alma para Jesus Cristo, que assim seja. Se eles chegarem para mim e disserem: pai, eu não quero ser um mega empresário, um mega profissional, eu quero largar tudo isso e ser um missionário no meio da África, eu tenho que olhar e dizer: escuta, isso é o movimento de Deus para a vida do meu filho e será assim, acabou. Eu não tenho escolha, porque o filho não é meu. Eu invisto neles, eu promovo a eles, eu trabalho neles, eu quero que eles tenham uma carreira promissora. Entretanto, o que eu mais tenho que imprimir nos meus filhos é um amor sobrenatural por Jesus Cristo, a tal ponto que eles tenham de fato o coração convertido para Cristo, porque se eles não tiverem isso, eles podem ganhar o mundo inteiro e vão perder a sua alma. E para mim, não há derrota maior do que um filho com a alma não salva. Eu posso olhar para os meus recursos e muita gente chega para mim: vocês não falam de dízimo? Não é isso. O problema da igreja nunca foi dízimo e oferta. A gente não passa sacolinha. Você sabe que a gente não faz apelo nenhum aqui, porque na nossa cabeça o problema não está no dízimo, que você seja um dizimista fiel. Na nossa cabeça, o que passa é que a grana, os recursos, nos são dados por Deus. Como é que eu administro isso de forma mais sábia? Mesmo num país em crise, como é que eu posso viver uma vida simples para não viver endividado? Como é que eu posso viver uma vida simples para poder ajudar quem precisar no momento da necessidade? Porque amigos meus precisarão disso e eu tenho que saber que o pão é nosso. Portanto, eu não sou servo do dinheiro, mas o dinheiro me tornou servo meu. Sou eu quem o controlo e não é ele quem me controla. E isso é bíblico. Isso é bíblico. A minha profissão, gente trabalhando 17, 18, 19 horas por dia, fez disso seu Deus, que se perder a sua profissão, o cara perdeu a sua identidade. E na verdade, a identidade de um cristão nunca se perde, mesmo quando perde a sua profissão. O que a gente está aprendendo, o que a gente está precisando aprender, é ser servo do Senhor Jesus Cristo. É ser servo do Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, Paulo escreve àquela igreja dizendo: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e foram criadas por Ele e para Ele. Nós temos na nossa cabeça que Deus é o Criador de tudo, mas nós não temos na nossa cabeça que Deus criou todas as coisas para Ele. Que o que nós temos é dele, não é meu. Que o que nós conquistamos é dele, não fui eu. Portanto, eu preciso me tornar servo. Porque o que vale nessa vida é a nossa relação com Jesus Cristo. Que o que vale na nossa vida é a nossa relação com Jesus Cristo. Volto ao primeiro slide, o participante. Quem são os participantes desse jogo? E Paulo diz: e vocês também
estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Que Deus incrível! Que Deus incrível! Porque Ele tira de nós todo o peso do sucesso, da glória, da subsistência neste mundo. E Ele traz para Deus todo o peso da existência neste mundo. Nós não somos chamados para corrermos atrás de grandes coisas, para subsistir. Eu não estou querendo dizer aqui que a gente não deve fazer isso, mas essa não é a razão da nossa vida. A razão da nossa vida é, sem dúvida nenhuma, pertencermos a Jesus Cristo, e nós estamos sendo chamados para isso. Sabe o que eu penso? Eu penso Jesus Cristo descendo dos céus e vindo até o nosso encontro e dizendo: vocês podem falar qualquer coisa a meu respeito, mas vocês não podem falar que eu não sei o que vocês passaram, porque eu desci dos céus e eu vi até o encontro, como você é, do jeitão que você é. Eu senti na pele o que é ser rejeitado, o que é ser humilhado, o que é ser maltratado, desconsiderado. Eu senti na pele o que é viver no meio de uma nação em conflito, subjugada por outra nação. Eu senti na pele o que é pagar um imposto alto e você ter que dar a César o que é de César. Você pode falar um monte de coisas, mas eu desci dos céus, eu vim ao seu encontro e eu sei o que você está passando. Mas eu quero dizer para você o seguinte: se você está cansado e sobrecarregado nessa condição, vem até mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você não vai precisar se preocupar com nada disso. Sou eu quem me preocupo por você. Sabe por quê? Porque a partir de agora você pertence a Jesus Cristo. Quem carrega sou eu que carrego o seu fardo. Sou eu que levo as suas lutas. Deixo alguns alertas. No mundo vocês vão passar por aflições, sim. Não vai ser fácil, vai ser fogo. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E digo mais: um dia, quando na casa do meu Pai tiver tudo preparado e pronto, eu vou voltar e eu vou receber você que me pertence, e nós vamos estar juntos para toda a eternidade, porque você é meu. O meu Pai me deu você, e de modo nenhum eu vou lançar você fora. Você é meu, você é meu. Por isso eu não sei como você está aqui hoje, se a sua alma está abatida, amargurada, está chateado. Eu não sei se essa história faz sentido. Talvez você frequente igreja há anos. Está aí carregando a sua Bíblia debaixo do braço há muito tempo e bate no peito com orgulho: eu nasci na igreja batista fulana de tal. Mas talvez você nunca tenha entregado a sua vida para Jesus Cristo, dizendo: daqui para frente eu vou viver em obediência. Daqui para frente essa história faz sentido e eu vou viver em obediência. Daqui para frente podem questionar o que for, eu tenho uma certeza: eu pertenço a Jesus Cristo, porque eu fui chamado para isso e eu pertenço a Jesus Cristo. Sabe como eu sei? Pelos meus frutos. Fruto de obediência, fruto de dedicação, fruto de compromisso, fruto de vida com Cristo. Eu tenho dado fruto em relação àquilo que Deus é para a minha vida, o que Jesus Cristo é para a minha vida. Eu não sei como você está aqui, como você chegou, a sua crença, os seus princípios, os seus valores, mas eu sei que Jesus Cristo pode mudar a sua vida agora, sem dúvida nenhuma, porque Ele veio para isso. E eu queria que você fechasse os teus olhos e você abaixasse a tua cabeça agora.
e você tivesse um momento de reflexão, de avaliar a sua pegada com Deus, de analisar se um dia de fato você entregou sua vida para Jesus Cristo, e se de hoje você é escravo dele. Tudo o que você tem não pertence a você, pertence a ele. Tudo o que eu tenho pertence a ele. Tudo o que eu tenho é de Jesus Cristo. Eu não controlo, eu não coordeno mais, eu corro atrás, mas tudo o que eu tenho pertence a Jesus Cristo. Talvez você queira dar um passo nessa direção. Se você quer, eu queria orar por você, e eu queria te convidar a ficar em pé aonde você está, porque eu queria orar. Mas fique em pé dizendo: Senhor, hoje eu quero aceitar a Jesus Cristo de fato como aquele que coordena, que controla, que dirige. Os meus valores estarão alicerçados, por favor, a luz apagada. Os meus valores estarão alicerçados no Senhor Jesus Cristo. Você gostaria de dar um passo nessa direção? Isso é um momento entre você e Deus, eu não tenho nada a ver com isso. É um posicionamento simbólico, dizendo: eu quero essa história, eu quero isso para mim, eu me posiciono dessa forma, eu escolho esse caminho. Eu sei que é um caminho de negar a mim mesmo, mas eu escolho esse caminho. Se você tem esse desejo, fique em pé onde você está, e eu vou orar por você já já. Mas eu quero dar uma chance para você. Eu estou aqui, Pai, colocando essas vidas na Tua presença agora, pedindo que em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Espírito vá na vida de cada um deles agora, e que o Senhor traga a certeza de que o Senhor é um Deus vivo, que veio ao encontro deles, que trouxe uma vida nova para eles, mas que a contrapartida é que haja uma rendição, uma disposição de coração, de fato de seguir a Cristo, por toda a vida, Pai. O Senhor é o Deus que vai nesses corações e confirma tudo isso. Eu estou colocando esse povo na Tua presença agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero falar uma coisa para você que ficou em pé, e talvez você não tenha tido coragem de ficar em pé, mas não tem problema, pode sentar. Nós estamos aqui, e nós não temos uma alegria maior do que compartilhar essa jornada com Jesus Cristo com você. Não há para nós uma alegria maior. Se você está aqui, eu quero dizer que a gente está disponível, à disposição para conversar com vocês. André, como é que a gente faz isso? Marca comigo, a minha agenda pode estar complicada, você pode marcar com o Jorge, pode marcar com qualquer um daqui da frente. Ah, mas André, eu moro em Jundiaí, você tem o Ricardo Alexandre, você tem a Madaí, você pode procurar esse pessoal vai ter um privilégio enorme de compartilhar a fé deles com Jesus. Então o que eu estou dizendo para você, é que você não deve ficar sozinho. Hoje de manhã algumas pessoas me procuraram e falaram: você conversa comigo? Eu converso. Vou ter um prazer imenso de conversar com você, eu converso. Não é a minha conversa que vai mudar a sua vida, é a sua decisão, mas eu converso. Que Deus abençoe sua vida ricamente, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração, que o amor de Deus Pai seja um amor experimentado por você, que a graça de Jesus Cristo abunde ricamente a sua vida, e que aquele vínculo e amizade com Deus em nós seja tremendo na sua vida. Em outras palavras, que você caminhe intensamente com Jesus Cristo, desfrutando do amor, da graça e da amizade dele, em nome de Jesus Cristo. Amém.